Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é a doutora Ruth, ok? Nós vamos hoje estabelecer então uma correção sobre algumas atividades que vocês tinham de argumentação, né? Filosofia argumentar é essencial. Então eu, doutora Ruth, aqui diante dessa paisagem tão linda aqui, né, do interior de Sarandi, né, nem derreteu o gelo de ontem. Olha que maravilha, né? Dando uma caminhadinha, falei, vou transmitir daqui mesmo, vou corrigir daqui mesmo as questões lá para aquela carotada, né? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Então vocês viram alguns resuminhos que foram passados para vocês sobre argumentação, algumas questões bem importantes sobre argumentação. Então, lá as primeiras questões que foi solicitado para vocês, lá naquela introdução, na página 12, né, tinha umas perguntas introdutórias. Por exemplo, o que é um argumento, né? Então aqui tem algumas palavrinhas bem interessantes, né? Argumento é um grupo de sentenças, de proposições, de afirmações, são frases, né? Do qual se afirma que uma delas é a conclusão e as outras são premissas. Essas devem garantir, justificar, dar motivos que levam a uma conclusão. Todo argumento tem que gerar uma conclusão. Um argumento ele se classifica porque eu faço afirmações, elaboro frases, elaboro o que a gente chama de sentenças, de proposições, né, para poder justificar, garantir uma conclusão ou chegar a uma conclusão, né? Isso é uma argumentação. Ai, meu cabelo fica seco com esse frio. Ai, meu Deus. Vou fazer uma máscara nele. Muito bem. Então, isso é uma argumentação, né? Muito bem. A segunda diz: o que é argumento dedutivo? De exemplo. Então, o argumento dedutivo, né, é o argumento, é o raciocínio aonde nós partimos de dados ou conhecidos e chegamos a uma conclusão implícita, ou seja, que já está dentro dessa informação, de maneira melhor. A dedução é um processo que eu parto de um conhecimento geral, universal, para concluir no particular. Por exemplo, todo gato é mamífero. É um conhecimento geral, aborda todos os gatos. Aí eu tenho os casos particulares. Félix é um gato. A conclusão, Félix é mamífero, né? Mas quando eu falo que todo gato é mamífero, dentro dessa frase todo gato é mamífero está implícito, né, que Félix é mamífero. Por quê? Porque ele é um gato. Entende? Isso é um argumento dedutivo. E a outra pede o que é um argumento indutivo. O argumento indutivo é o inverso do dedutivo. Se o dedutivo parte do todo e conclui na parte, o indutivo ele parte da parte dos casos particulares para fazer uma conclusão geral, tá? Por exemplo, 100% dos pássaros estudados do tipo C eram brancos, tá? Ou seja, 100% dos casos dados. Ele foi estudando um caso por caso, um a um, e concluiu que todos os pássaros do tipo C são brancos. Ele estudou esse pássaro do tipo C é branco, 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 então todos são brancos. No dedutivo, ele diria: todos os pássaros são brancos. Todos os pássaros do tipo C são brancos. Esse pássaro é do tipo C, esse pássaro é branco. Isso é um dedutivo. O indutivo ele faz o contrário. Ele vai analisando caso por caso para chegar a uma conclusão geral. Viram que legal? Dedução, indução. Ok? E a número 6, né, da página 13, ela dizia o seguinte: para se reunir com os colegas, não dá, né? Use máscara, distância social, não dá para se reunir com os colegas. Então vocês fizeram sozinhos, né? Para resolver as charadas seguintes, né? Ou seja, duas mães, duas filhas, 2 mais 2, 4, né?
Vão pescar, mas só são 3 pessoas. Como pode isso? 2 mães, 2 filhas vão pescar, mas só são 3. Fácil, né? Quem é que foi pescar? A avó, a mãe e a filha. A avó e a mãe são mães. A mãe e a filha são filhas, né? 2 mães, 2 filhas. Mas só são 3 pessoas. A avó, a mãe e a filha, né? Capite? Fácil, né? A outra. Um homem estava olhando uma foto quando alguém lhe perguntou: de quem é essa foto? Ao que ele respondeu: não tenho irmãos nem irmãs, mas o pai deste homem é filho do meu pai. De quem era a foto que o homem estava olhando? Então, olha só. É possível ver a charada. O homem estava olhando a foto né? Disse que não tinha irmãs, portanto era filho único, óbvio. Disse também que o pai do homem que estava na foto é filho do seu pai. Ora, o filho do seu pai é ele mesmo, pois ele é filho único, não tem irmãos. Assim, o homem da foto é o seu filho, né? É o seu filho, muito bem, né? Não tenho irmãs nem irmãs, mas o pai deste homem é filho do meu pai. Ok? Muito bem. O filho do pai dele era ele, né? E o pai dele, então ele está olhando a foto do filho dele. Muito bem. Então, aqui temos umas charadinhas, assim, só para introduzir essa questão da argumentação, para argumentar, para justificar respostas dessas charadinhas, para entrar um pouquinho no mundo da lógica. As outras questões, elas são muito mais pontuais, né? Por exemplo, lá no capítulo 1 vocês tinham a questão 7 e 8 para fazer, né? A 7, vocês têm lá, ele explica, ele fala de primícia, de conclusão, né? Então ele vai dizer, por isso, para entender o argumento é preciso localizar corretamente seus elementos. Identifique-os no argumento a seguir. É preciso identificar aí o que é conclusão e o que é premissa, né? O argumento é o seguinte: a conclusão do argumento X é verdadeira, pois ele é válido e suas premissas são verdadeiras. E sabemos que, para termos certeza de que a conclusão de um argumento é verdadeiro, é necessário que ela seja válida e as premissas sejam verdadeiras. Meu Deus, que confusão, né? Então, o que é conclusão aqui? A conclusão é aquilo que está lá no comecinho, né? A conclusão do argumento X é verdadeira. Depois, ele vai justificar por que essa afirmação ele acha que é correta, tá? E aí vai apontar as justificativas, as premissas, né? Que é aquilo que vai justificar a conclusão, tá? Então nós vamos ter lá, ele é válido e suas premissas são verdadeiras. A outra é, e sabemos que para termos certeza de que a conclusão de um argumento é verdadeira, é necessário que ele seja válido e as premissas sejam verdadeiras. Então a primeira frase ali é a conclusão, as outras são as premissas. Perfeito? Depois, novamente ali ele vai dizer que a ordem em que aparece a premissa e o argumento e a conclusão, né, nem sempre são as mesmas, tem que estar muito atento para identificar o que é conclusão, o que é premissa, né? E ele vai dizer, aponte os argumentos presentes no trecho a seguir, esclarecendo quais são as premissas e a conclusão de cada um. Então, a frase, né, é do John Locke, né? Que vocês estudaram ano passado. Ele vai dizer o seguinte: não é necessário, nem de muita conveniência, que o legislativo esteja sempre em atividade, mas é absolutamente necessário que o poder executivo esteja, pois não há necessidade permanente de elaboração de novas leis, mas é sempre imprescindível a execução de todas as leis promulgadas. Muito bem. Qual é o argumento 1? O primeiro argumento aí. Primeiro, não é necessário que o legislativo esteja em atividade, né? Essa é a conclusão. Ele vai dizer, não é necessário que o legislativo esteja sempre em atividade. Por quê? Daí ele vai dar os motivos, que são as premissas. Porque não há necessidade de se elaborar leis a todo momento. Não tem essa necessidade, tá?
Então temos a conclusão, depois temos a premissa. O argumento 2, novamente, tem a conclusão. É necessário que o Poder Executivo esteja sempre em atividade. Aí ele vai dar a justificativa, ele vai dizer o porquê. Por quê? Pois é sempre necessário executar as leis promulgadas. É sempre necessário ter alguém aí controlando para que as pessoas cumpram as leis. Então, temos a conclusão e depois temos a justificativa, né? Ou as premissas. Perfeito? Nós também, muitas vezes, quando conversamos, muitas vezes nós justificamos e depois concluímos, e muitas vezes nós largamos a conclusão e depois dizemos o porquê. É muito comum isso, né? Muito bem. Vamos lá para o capítulo 2. No capítulo 2 nós temos duas questõezinhas, né? A 6 e a 7. A 6, ela vai falar de uma forma de falácia, de raciocínio incorreto, né, que se chama petição de princípio ou círculo vicioso. Eu diria, é o famoso encher linguiça. Quando a gente não tem mais o que falar numa resposta lá da prova, a gente começa a repetir tudo o que a gente já falou, né? Isso é uma falácia. Daí ele dá um exemplo aqui, né? Ele vai dizer, ó, você está errado porque não está certo. É um círculo vicioso, é uma repetição, ou seja, você está errado porque está errado. Não tem, está repetindo a mesma coisa com outras palavras. Você não está errado porque não está certo. Óbvio, não estar errado é não estar certo. Então, está sempre repetindo a mesma coisa. Aí ele vai dizer, explique por que o argumento abaixo é um circular, é uma encher linguiça. Deus existe porque a Bíblia diz que existe e a Bíblia não mente porque foi escrita por Deus. Então, por que isso é um raciocínio circular? Né? Por quê? Qual é a prova da existência de Deus? É a pergunta. A Bíblia, que é feita por Deus, é a prova. Ou seja, a prova da existência de Deus é a palavra de Deus. Entende? Por que Deus existe? Porque Deus diz que existe. Então, Deus existe porque Ele diz que existe. Por que tu está falando a verdade? Porque eu estou falando a verdade. Seria como dissesse isso aí, né? Por que 2 mais 2 são 4? Porque eu estou dizendo. Por que tu acha que é verdade? Porque eu estou dizendo. Entende? É um círculo, é uma resposta que não desenvolve, é um círculo vicioso. E a número 7, ela vai dizer o seguinte, novamente aqui em grupo, mas não deu para fazer em grupo, né? Aponte os dois argumentos envolvidos nesse texto aí, esclarecendo quais são as premissas e a conclusão de cada um, tá? Então, o argumento 1 poderia ser: sem vontade política, boa administração pública, estrutura escolar adequada e valorização dos professores, não pode haver bom senso, tá? Segunda, não existem condições, vontade política, boa administração pública, estrutura escolar adequada e valorização dos professores. Conclusão, o ensino está e continua precário. Argumento 2, a educação é um dos pilares de desenvolvimento do país. Segunda premissa, a educação não é boa, o ensino é ruim, no caso. E a conclusão, nosso desenvolvimento está prejudicado. Tá? Então aqui estão os dois argumentos presentes nesse texto, separados, limpos, né? Para ficar fácil de se visualizar. Beleza? Vamos lá então para o último, né? O último exercício lá do capítulo 3 era para fazer o número 6. Veja só, identifique o problema desse raciocínio. Meu time tem os melhores jogadores em cada posição, logo meu time é o melhor. Por que está errado por que está esse raciocínio tem problema? Porque veja só, primeiro ele vai dizer, o que é o time? O time é um conjunto de pessoas que jogam juntas. Beleza? Aí ele vai dizer, o meu time tem os melhores jogadores individuais. Eu tenho o melhor atacante, o melhor zagueiro, o melhor goleiro, os melhores laterais, os melhores meios de campo. Viu como é que eu entendo de futebol, gente? Né? Mas isso não garante que eu tenha o melhor time, porque eles podem não conseguir se entrosar. Muitos times, né,
contrataram grandes jogadores, mas não deu resultado. Por quê? Porque faltava eles conseguirem jogar junto, conseguirem se articular, conseguirem formar realmente um time. Eram grandes jogadores, né? Eram grandes jogadores, mas que não conseguiam jogar junto. Eram grandes jogadores que não conseguiam alcançar resultados juntos, né? Então temos esse problema, temos essa questão. Não necessariamente ter grandes jogadores garante que eu vou ter um grande time. Eu vou ter grandes jogadores. Pode acontecer que realmente com grandes jogadores eu tenho um grande time. E aconteceu muitas vezes de times com jogadores desconhecidos ser campeão, né, de algumas competições. Acontece. Ok, pessoal? Então eu agradeço a atenção de vocês. Em nome do professor Adriano, desejo um momento de férias para vocês, essas 2 semanas muito bom. Descansem, aproveitem, tá? Usem máscara, se cuidem para voltar a toda em agosto. Ok? Um abraço gigante da dona Ruth, da doutora Ruth, tá? Fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau.